Olá, boa noite. Graça e paz. Toda vez que eu ministro, toda vez que eu falo à igreja, eu gosto de dizer que não há outro local melhor do que esse local, não é verdade? Nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre milagres, falar um pouquinho sobre fé e principalmente sobre Jesus Cristo. Como eu disse, não há outro local melhor e mais especial do que você estar aqui nessa noite. É tão bom a gente se reunir como igreja, congregar, nos vermos, embora a gente ainda não possa se abraçar, como a gente fazia alguns anos atrás. É muito bom estar com os irmãos. E eu fico triste quando algumas pessoas podem estar desfrutando desse momento e não estão por algum motivo. Alguns por doença, sim, mas outras estão fazendo outras coisas nesse momento. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que essas pessoas estão perdendo a bênção de Deus. Você escolheu o melhor local para estar nessa noite. Mas, para que isso seja verdade na sua vida, você precisa ter entrado dentro desse templo, dentro desse local que nós chamamos de igreja, esteja com o seu coração disposto a entregar algo para Deus. O seu culto, a sua adoração. E nós, nesse ano de 2022, nós do Ministério Carioca, temos acreditado que sim, esse será um ano de crescimento. Esse será um ano das mais ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? E eu acho que você crê sim, porque você veio aqui hoje. Você tem vindo aos cultos. Você tem de fato adorado a Deus, entregado a sua vida para adorar a Deus. E quando a gente fala de crescimento, queridos, é crescimento espiritual, é crescimento ministerial nas nossas vidas, e por que não também crescimento material. Mas o crescimento material precisa ser acompanhado também de a gente não buscar somente isso, da gente entender que tudo aquilo que Deus entrega de material para nós precisa ser também repartido. Mas é óbvio que, principalmente, esse precisa ser um ano que nós entendamos que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque sem a graça de Deus nas nossas vidas, queridos, tudo aquilo que nós viermos fazer aqui é em vão. Nós precisamos, somos dependentes da graça de Deus nas nossas vidas. Então, para a gente crescer de fato, para a gente entender esse crescimento que Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa de algo que existe em todas as religiões. Todas as religiões falam sobre. E isso se chama fé. Não é verdade? Se existe algum ponto comum em todas as demais religiões, e eu posso dizer até no ateísmo, é fé, porque até para ser ateu o cara precisa ter fé. O cara precisa acreditar que Deus não existe. O cara precisa acreditar que nenhuma religião existe. Então, já dizia o escritor das cartas ao Hebreu, da carta aos Hebreus, que para a gente agradar a Deus, é impossível a gente agradar a Deus sem fé. Se você veio aqui nessa noite, é porque você tem fé em Deus. É porque você tem fé que Deus ele pode mover as águas. É que Deus ele pode mudar a sua vida. É que Deus pode transformar todas as áreas da tua vida. E eu digo que, como eu disse anteriormente, que fé é um assunto muito comum para a gente. Nós falamos de fé a todo momento, a todo instante. E será que fé é algo que eu produzo dentro do meu coração? Ou será que fé é um presente de Deus para as nossas vidas? Ou a gente pode dizer que fé é simplesmente nós colocarmos um copo de água em cima de uma televisão e crer que esse gesto vai nos causar alguma coisa? Ou será que a gente crê que fé é um pensamento positivo, onde a gente mentaliza e diz, vai acontecer, vai acontecer? Será que isso é fé? Eu gosto de uma frase de um teólogo chamado Agostinho, e não é o Carrara da série, que ele dizia que a fé é assinar uma folha em branco, entregar uma folha em branco, obrigado meu irmão, e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser.
E a fé é exatamente isso. Você entregar a sua folha que você tem lá para Deus e deixar que Ele escreva a história da sua vida. Sem você dar palpite. Sem você dizer o que Deus tem que fazer. Sem você achar que tem que ser da sua forma, da sua maneira, ou aquilo que os seus pais acham, ou aquilo que o seu pastor ou o seu líder acha. Mas não, aquilo que Deus acha para a sua vida. Então, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você e Deus. Nós temos acesso ao Pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia, querido. Em Lucas, capítulo 5, vamos ler do versos 1 ao 11. Vou pedir para você também deixar como de praxe a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar bastante ela. Vamos falar de uma pescaria, de uma pesca. A pesca maravilhosa de Jesus. Quem que gosta de pescar aí? Só um. Então temos poucos contadores de histórias aqui. Todo mundo achou? Já está aparecendo na multimídia? Todo mundo achou, queridos? Para a gente ler juntos? Amém? Então vamos lá. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genazaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar antes? Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de falar do Teu amor, de expressar, Pai, a Tua gratidão sobre as nossas vidas. Usa as nossas vidas nessa noite. Abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações para entendermos a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio, meus queridos, que esses 11 versículos pequenos que nós lemos, se eu fosse fazer uma exposição verso a verso aqui, a gente teria lições para 6 meses de pregação aqui, e tiraria lições múltiplas aqui. Seremos muito abençoados. Mas eu quero tratar um pouco dessa pesca aqui com vocês nessa noite. E a primeira coisa que eu acho interessante na pesca maravilhosa é que ela pode ser precedida por fracassos anteriores. Olha só o verso 2 que lemos agora. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lançando as suas redes. O texto diz que aparentemente aqueles pescadores eles estavam desanimados. Pedro e os seus sócios, que no futuramente iam virar apóstolos juntos com ele, Tiago e João, haviam desembarcado e estavam ali lavando as suas redes. Ou seja, eles já estavam praticamente guardando os seus materiais para ir embora. Eles tinham ficado uma noite inteira naquela praia e não conseguiram pegar nada. Eles passaram a noite toda trabalhando e não veio nenhum peixe sequer, nem uma sardinha sequer. Quantas vezes
a gente na busca de uma pesca maravilhosa, esperando uma bênção de Deus, esperando algo acontecer na nossa vida, a gente tem que lidar com os fracassos que a vida nos impõe. E às vezes nós somos abençoados, mas a gente já tentou tanto, a gente já fracassou tanto, que quando a bênção vem a gente fica até perplexo. Como que isso aconteceu? Como que nós fomos abençoados de tantas tentativas que deram errado? E a gente vê aqui que algo lindo aconteceu nesse texto, que antes da maior pesca da vida deles, eles não tinham pego peixe nenhum. E o texto está dizendo aqui que eles nunca viram tantos peixes, eles nunca pescaram tantos peixes, eles nunca foram tão abençoados assim numa pesca. Eu vou até usar uma frase motivacional aqui, e eu quero que você extraia o melhor dela. O fracasso nem sempre é ruim, mas às vezes ela ensina que aquele não era o caminho correto. Eu costumo dizer que o cristão de verdade, ele não se preocupa com o que acontece ao redor dele, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem dele. Ontem, depois da nossa reunião com o pastor aqui, eu estava conversando com a minha esposa exatamente disso. Eu conhecia, não sei se eu já contei isso para vocês, a gente se conheceu no trabalho. A gente trabalha na mesma empresa, hoje em setores diferentes, e vira e mexe são os mesmos assuntos, as mesmas pessoas, e a gente contando algumas coisas que aconteceu, de algumas oportunidades que às vezes a gente acha que B ou C entraram na nossa frente, e a gente se entristece, claro, porque somos humanos, mas eu parei e falei assim, não, Deus é que sustenta a nossa vida. Se não aconteceu tal promoção, se eu não estou em tal setor, que provavelmente eu estaria ganhando melhor do que eu ganho hoje, mas é porque Deus quis, e eu não tenho que me entristecer por isso, porque Deus é que cuida de nós, queridos. Então, você precisa pensar e raciocinar sobre isso. Talvez você esteja fracassando porque você não está deixando aquilo que está te trazendo para trás embora. Você tem que deixar isso embora. Você precisa vencer essa etapa, acreditar em Deus e acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. E o segundo ponto, que uma pesca maravilhosa, é que quando ela acontece, quando o milagre vem, nós precisamos consagrar tudo o que temos para abençoar a obra de Deus. Olha o verso 3. Vamos ler agora com calma, porque eu li, no início a gente leu rápido, olha, vamos entender o que o texto está dizendo. Diz o texto que Jesus entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e do barco ensinava o povo. De quem era o barco? De quem era o barco? Simão Pedro. Então o texto está dizendo aqui que Pedro, ou Simão, como o texto está chamando, ele emprestou o barco para que Jesus ensinasse. Ele deu o seu barco ali, mas o barco é para pescar, não é para ensinar ninguém. E praticamente, o que ele fez ali? Ele consagrou o seu barco para a obra de Deus. Ele deu o bem que ele tinha para que a obra de Deus fosse realizada. Então, para a gente obter uma pesca maravilhosa, para a gente obter bênçãos maravilhosas nas nossas vidas, nós precisamos consagrar os nossos bens a quem? De qual forma? Para a obra dele. Porque é muito fácil a gente consagrar a Deus, dizer assim, Deus, eu consagro esse bem aqui ao Senhor. Mas só você usufrui. Só você usa, você não abençoa ninguém. Você não usa os bens que você recebeu para abençoar ninguém, só para um autoabençoamento. E diz o texto aqui que ele entrega o seu barco para que Jesus ensinasse o povo. E dessa atitude de Pedro, estamos nós aqui falando sobre ela. Esse texto que aconteceu há pelo menos 2000 anos atrás, está nos abençoando agora, porque nós estamos tirando lições disso. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Jesus é maravilhoso.
Então, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos materiais, isso inclui dízimos e ofertas, precisam ser para a casa do Senhor. Precisam ser para abençoar o nosso próximo. Que isso inclui também a obra de Deus. Abençoar o nosso próximo. E quando eu falo próximo, não é só crente não, meu irmão. Não é só crente não. É aquele que de fato precisa. E o que me deixa mais chateado nos dias de hoje, queridos, é que a gente tem que pedir para as pessoas fazerem a obra de Deus. Irmão, você quer fazer tal coisa? Você pode fazer tal coisa hoje? Irmão, você tem um tempo disponível para fazer a obra de Deus? Será que você pode? Será que dá? E nós ficamos pedindo algo que as pessoas tinham que se voluntariarem, em que o Espírito Santo, muitas das vezes, está falando no coração delas para elas se sentirem à vontade para entregar os seus dons, mas nós temos que ficar pedindo. Você pode, meu irmão? Será que dá para você fazer? Será que você tem um espacinho na sua agenda para fazer a obra de Deus? Você está muito ocupado, né? Aí tem que ficar, meu irmão, você pode liderar uma célula, ou você pode participar de uma célula? Meu irmão, será que você pode tocar hoje na adoração? Será que você pode ministrar o louvor hoje? Será que você tem tempo? Será que você pode participar da reunião dos homens, da reunião do grupo Elas? Será que dá? Precisamos ter atitudes, meus amados. Se você quer ver um 2022 diferente, se você quer ter um 2022 de fato crescendo em fé, você precisa tomar uma atitude. Saia dessa inércia, sai desse banco, não agora que eu estou falando, mas quando acabar o culto você se levanta e procura os ministérios. Eu quero servir, e não só aqui na igreja não, ao seu redor, vendo as pessoas que estão ao seu redor, de que elas precisam, de como você pode ajudar, de como você pode entregar melhor a sua vida ao reino de Deus. E nós chegamos ao terceiro ponto, que nem o texto está dizendo. Uma pesca maravilhosa acontece quando lançamos as redes debaixo da autoridade da palavra de Deus. Versículos 4, 5 e 6. Lê comigo aí. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, dizendo a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando pegaram tão quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Pedro havia trabalhado a noite inteira. Nós lemos no texto isso. Pedro era um pescador experiente. Era um cara que vivia daquilo ali. Era pescador de fato. Provavelmente nasceu fazendo isso. Seu pai e seu avô deviam ser pescadores também. Mas ele não se baseou nas circunstâncias que ele conhecia. Ele não se baseou nas suas experiências. Ele simplesmente decidiu lançar as redes, como diz o versículo bíblico, sob a tua palavra. E a palavra de Deus, queridos, é a pessoa de Cristo. Tudo que nós fazemos aqui é por causa da palavra de Deus. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Não há outro motivo. Por isso que nós devemos ter a palavra de Deus como base para todas as coisas que vamos fazer. Se você vai dar um passo, você precisa saber se esse passo vai glorificar a Deus através da tua palavra. E tem muito cristão hoje que foge da Bíblia, igual o diabo foge da cruz, como diz o ditado popular. Tem muitos cristãos que hoje fica dando ouvido a fábulas, fica dando ouvido a coachings, fica dando ouvido às frases de autoajuda, e esquece que nós temos a palavra de Deus, que é suficiente para salvar, a palavra que é o poder de Deus para curar, e nos livrar do pecado, e nos livrar do inferno. Então,
quando nós nos agarramos à frase de autoajuda, em alguns momentos elas são importantes, sim, mas se essas frases de fato, não se tornarem coisas práticas nas nossas vidas, não vai adiantar de nada. Assim como a palavra de Deus também, ela precisa ser prática na nossa vida. E por que eu estou dizendo, queridos? Por que eu estou falando aqui sobre a autoridade da palavra de Deus? Por incrível que pareça, poucas pessoas falam sobre isso hoje em dia. Porque existem grupos hoje, inclusive que se dizem cristãos, que eles se denominam cristãos, mas eles dizem que a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada. É isso aí mesmo. E elas dizem que se submetem a Deus, que creem em Deus, mas elas vão dizer que a Bíblia é insuficiente. Meus queridos, não caiam nesse engano. Porque se você tira a palavra de Deus do centro do seu ensino, do centro da sua vida, qualquer discurso pode se tornar um Deus para a sua vida. A política pode se tornar um Deus para a sua vida. Os usos e costumes podem se tornar um Deus para a sua vida. O politicamente correto pode se tornar um Deus para a sua vida. A cultura pode se tornar um Deus para a sua vida. E você vai criar um Deus falso. Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então é muito complicado quando a gente não crê nela. Então, eu não preciso que a Bíblia seja atualizada, porque ela é atual. Ela é a palavra de Deus. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, ela fala comigo de forma diferente. Ela me dá diretrizes, ela me dá força, e ela faz cada vez mais eu crer que Deus existe, que Jesus morreu por nós, que Jesus nos deu a vida. Ponto 4, uma pesca maravilhosa deve nos levar a repartir com os outros o resultado dos nossos empreendimentos. Eu falei um pouco sobre isso no início, né? Versículo de número 7. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Olha que interessante. A ponto de quase começarem a afundar os dois barcos. Isso aconteceu nos dois barcos. Eles estavam pegando tanto peixe, que o barco começou a se afundar. Ele chamou o pessoal atrás, mais um barco lá, e os dois barcos estavam cheios de tal maneira que eles estavam afundando. Diante daquela pesca que eles fizeram, aquelas redes estavam se rompendo. Pedro vai chamar aquela galera, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Agora, se Pedro ele tenta manter toda aquela pesca para ele, provavelmente ele ficaria sem nada. O que ia acontecer com aquele barco? Ele ia afundar. Aquele barco ia afundar. Tem muita gente afundando a sua vida, querido, porque está retendo a bênção que Deus está dando. Deus está dando bênçãos de todas as formas. E a pessoa só está afundando. E a pessoa fica perguntando, Deus, o que está acontecendo? Eu recebo bênçãos e não consigo prosseguir na minha vida. Eu não consigo ser próspero. Porque você está retendo a bênção. Você não está dividindo ela com ninguém. Você não está repartindo nem com a sua congregação, nem com seus irmãos. Você está ficando com ela para si. E a palavra de Deus fala em partilha o tempo todo. Não dá para ser cristão sozinhos, meus queridos. Cristão é partilhar com a sua congregação, com o seu próximo. Isso é o Evangelho de Cristo. Então, você tem sido abençoado. Eu quero fazer uma pergunta para você íntima. Você tem sido abençoado em seu relacionamento com Deus? Faça essa pergunta para você, para dentro do seu íntimo, em sua vida familiar, em seu ministério, nas suas escolhas profissionais. Você tem sido de fato abençoado? Se você sente que você está sendo abençoado, queridos, se isso fala ao seu coração, se você entende que tudo aquilo que você tem recebido é de Deus, reparta com os outros. Esse é o segredo de você ter uma vida cristã verdadeira. Se você se reter a bênção de Deus,
isso vai te levar para o fundo do mar. Você precisa dividir. E sobre atualizar a Bíblia é o que eu digo. Para você ser um cristão verdadeiro, você não precisa que a Bíblia precisa ser atualizada. Para você ser um bom filho, você não precisa que a Bíblia seja atualizada. Para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, um bom filho, um bom tio, a Bíblia já te dá essas diretrizes. Tudo isso que nós estamos falando aqui é um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás. E continua sendo atual para os dias de hoje. Eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso atualizar nada. O texto está aqui, claro e limpo. 5. Uma pesca maravilhosa deve nos levar a nos prostrarmos em reconhecimento e admiração aos atributos de Deus. Versículo 8 e versículo 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Pedro se prostra aos pés de Jesus, em adoração. Primeiro ele reconhece o seu pecado. O reconhecimento de pecado, queridos, para nós tem que ser todos os dias. Todo dia eu preciso levantar e lembrar que sou pecador. E lembrar que eu careço das bênçãos e do perdão de Cristo. Pedro ele se prostra, reconhece o seu pecado, reconhece a santidade de Jesus, a sua pureza, o seu poder, aquilo que ele acaba de ter feito ali. E ele fica admirado pelos atributos de Cristo. Isso serve para nós também que viemos adorar a Cristo. Às vezes tão mecanicamente, às vezes inconscientemente. Todas as vezes que nós viemos aqui, queridos, a adorar a Deus, Cristo está aqui. Vocês sabiam disso? Que Ele está aqui? Porque Ele está no nosso coração. E a nossa atitude precisa ser a mesma atitude de Pedro. Nós precisamos lembrar que Ele está aqui. Precisamos lembrar, pedir perdão pelos nossos pecados e precisamos adorá-lo de verdade. A se prostrar a Ele, não só corporalmente, mas mentalmente, em adoração a Deus. Essa aqui é a verdade. E vamos falar a verdade, às vezes a gente nem se lembra disso, né? É tão mecânico. A gente chega aqui, canta as músicas, a gente vê as palavras bonitas e está pensando no nosso trabalho, está pensando na nossa casa, está pensando na conta que a gente tem que pagar, no boleto que vai vencer. Mas, queridos, quando nós entrarmos nesse local, embora eu acredito que a nossa vida toda tem que ser o culto, amanhã, daqui a pouco, quando a gente sair naquelas portas, a gente tem que continuar cultuando, mas esse período aqui de 1h20, 1h30, ou 2 horas, ou 3 horas, que é o momento que a gente para tudo que a gente está fazendo para adorar a Deus, nós precisamos pensar nisso, porque todo culto é o momento de você pedir perdão pelos seus pecados, todo culto é o momento de você adorar a Deus, de você engrandecer o nome dEle. Em todo momento você pode fazer isso. No momento do dízimo, no momento da oração, no momento do louvor, no momento da palavra. Esse tem que ser a nossa postura diante de Deus. E diz o texto também que não só Pedro, mas os colegas dele também, os amigos dele, os sócios dele, Tiago e João também reconheceram o mérito daquela pesca. Todos os que estavam ali viram e glorificaram a Deus por aquilo que ele tinha feito. E aí nós chegamos na 6ª parte da pesca maravilhosa para a gente concluir o nosso sermão de hoje. Uma pesca maravilhosa deve nos levar a sermos pescadores de homens e discípulos de Jesus. (10 e 11). Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos
arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que me chama a atenção nesse texto é que foi tudo assim, papum. Eles adoraram, eles reconheceram. Jesus disse assim, vocês vão ser pescadores de homens. E eles já deixaram tudo ali, deixaram a sua profissão, deixaram aquilo que eles estavam fazendo, e o que eles fizeram? Foram seguir a Cristo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, depois dessas palavras que eu disse aqui, vão ficar pensando em casa. E quando a gente pensa muito, a gente acaba não fazendo. Mas a gente precisa trazer esse texto para nossas vidas, queridos. E a sua decisão precisa ser agora. Jesus, Ele está te chamando nesse momento. E amanhã pode ser tarde demais, queridos. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é hoje, o momento é agora. Você não, de repente, não é te agora não. Mas de repente você não pode, de repente você não vai ter outra oportunidade. O momento de mudar de visão, o momento de mudar de mente é agora. De falar, Jesus, eu estou disponível. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero andar contigo. Esse é o momento. Então, quando a gente reconhece que a pesca maravilhosa que fizemos se deu não por nossos méritos, mas pela bondade e graça de Jesus, nossa reação será de compartilhar essa graça com os outros. Por isso que, quando Jesus fala que nós vamos nos tornar pescadores de homens, nós falamos de discipulado, nós falamos de trazer pessoas para o reino, de trazer pessoas para Cristo. Isso me lembra até quando a gente se converte, né? Que a gente quer falar para todo mundo que a gente é cristão. Isso depois vai meio que apagando na nossa vida e a gente tem que ficar relembrando as nossas experiências. A Bíblia chama até isso de primeiro amor. Mas isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas, queridos. E eu quero te dar agora 3 lições práticas dessa pregação, dessa pesca maravilhosa. Primeiro é o significado do barco no texto. Foi o que me chamou muita atenção nessa leitura que fizemos. Porque o barco representa o centro da vontade de Deus. O lugar que Jesus gostaria que a gente sempre estivesse. Naquele barco ensinando o amor dele. E quando a gente desce do barco, quando a gente entrega a nossa missão para uma outra pessoa, isso significa que a gente está saindo da direção de Deus. Significa que a gente está saindo do centro da vontade de Deus para fazer as nossas vontades. Então, querido, há um barco para cada um de vocês que está aqui nessa noite. Para você subir e falar de Jesus. Para você subir e cumprir o teu ministério. E agradar a Deus e trazer pessoas para Cristo. E quando eu falo de fazer a obra de Deus, não é só na igreja. Não é só aqui, visivelmente. Mas cada um de nós temos talentos que podemos exercer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na fila do banco, na fila da padaria, na sua faculdade. Nós somos chamados para ser luz, queridos, onde nós estivermos. O outro ponto, lançar as redes, lance as redes, fale do amor de Cristo. Todas as circunstâncias ali, nesse texto, eram contrárias à ordem imperativa de Jesus. Ele poderia ali, o Pedro poderia citar várias coisas. O texto fala que aconteceu, a narrativa do texto aconteceu de manhã, porque eles estavam a noite toda pescando, e a pesca aconteceu de dia. Pedro podia falar, esse cara está maluco. Eu vou lançar minha rede de manhã, se eu fiquei a noite toda e não peguei um peixe? Pedro poderia também alegar cansaço. Jesus, eu estou cansado, eu fiquei a noite toda, não peguei nada. Mas eles ouviram a voz de Jesus. Lance as redes, queridos. As circunstâncias podem parecer contrárias, mas é Jesus que dá a última palavra. Você pode ter o controle sobre o barco, você pode ter o controle sobre a rede, você pode ser um pescador experiente,
Mas quem entende do mar e dos peixes é Jesus. É Ele que entende. É Ele que sabe todas as coisas. Ele que é o Senhor do tempo. Ele que é o Senhor das nossas vidas. Nós só precisamos lançar a rede. É o mínimo. É o mínimo. Eu vejo muita gente às vezes querendo convencer as pessoas na base do grito. Mas não, queridos, a gente só precisa amar e falar de Jesus. A parte dele vai ser feita. Deixa que Jesus faz a parte dele. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. E para finalizar, acredite no milagre. Se lêssemos apenas o início do texto, o primeiro versículo do texto, nenhum de nós aqui iríamos acreditar que iria resultar naquela pesca maravilhosa. De tantos e tantos peixes, naquelas circunstâncias, de dia, os pescadores estavam cansados, Jesus era carpinteiro. Olha só que coisa. Jesus era carpinteiro, nem pescador Jesus era. E o milagre na vida deles foi tão grande, que não somente eles foram abençoados, eles abençoaram todos aqueles que estavam ali, ao redor. Não só eles encheram o barco deles, mas também aqueles que estavam perto, receberam as bênçãos de Deus. Então, queridos, para finalizar, para a gente orar, a bênção de Deus sobre a tua vida vai ser tão grande, que quando você receber a bênção, as pessoas que estão à sua volta receberão de igual forma, e você irá abençoar muitas vidas. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a tua parte, que é falar do amor de Deus, que é viver de fato o Evangelho de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, mais uma vez pela oportunidade, mais uma vez, Pai, porque o teu amor, Pai, tem sido fiel para conosco. Que essas palavras, Pai, possam repousar em cada coração, que as nossas vidas possam ser para a tua honra e para a tua glória, que de fato, Pai, possamos viver, Pai, para fazer e cumprir a tua vontade, que possamos sair daqui, Pai, cheios da tua graça, e que as pessoas possam ver em nós a tua luz e o teu evangelho refletido na gente. Nos abençoe, em nome de Jesus.